Olá, você que acompanha a TV Indaiatuba, está começando mais um TV Indaiatuba nos esportes. Quero agradecer a você que tem curtido aí, compartilhado, marcado os amigos aí. É o esporte de Indaiatuba, é o esporte da região. Pedindo passagem, nós estamos comentando aqui hoje sobre o Campeonato Paulista, sobre o Campeonato Brasileiro, porque não está tendo atividade em Indaiatuba. Mas logo que começar as atividades aqui em Indaiatuba, nós vamos estar aqui trazendo todas as informações para você, porque você sabe, onde tem emoção, tem os microfones da TV Indaiatuba. Vamos falar boa noite aqui para os nossos convidados. Fábio Vidal, o homem que conhece porque já esteve lá. O seu boa noite e o seu destaque. Boa noite a todos. O destaque é o torcedor que dormiu assistindo o Brasileiro, acordou vendo o campeonato estaduais, né? Logo em seguida. E aí você vê um pouco mais de herança do que os times fizeram no final do Brasileiro tem acontecido no início do Campeonato Paulista, de algumas equipes. Vamos estar falando aqui, falando sobre o Campeonato Brasileiro, metendo a mão no Internacional. O pessoal está falando, tem gente até de Tocantins reclamando aqui, nós vamos estar falando aqui. Eu avisei, hein, a expulsão do Rodinei, eu avisei. Nós vamos comentar isso aqui. E vamos também apresentar o nosso amigo e parceiro Nando Grana, o capitão mais internacional de Indaiatuba. Boa noite e o seu destaque. Boa noite, Deli, boa noite, Vidal, aos nossos seguidores. O destaque é a Magnus Futsal, mais uma vez, ganhou o título da Supercopa de Futsal. E o Rodrigo, o capita, sendo o destaque mais uma vez de uma competição aí, tirando todas as dúvidas que o torcedor tem sobre ele, sobre as suas características e sua qualidade. Vai ser difícil tirar a hegemonia da Magno, né? Magno tá forte, né? A Magno tá muito forte, o trabalho sendo feito aí há 6 anos, começou com a Brasil Quirim e agora tá com a molecada aí muito boa de bola, acho que tem muito fruto para colher ainda. O Dogão tá firme lá? O Dogão tá firme, meu parceiro, meu amigo, treinador do Sub-20. Vamos começar sobre as finais aí do futsal. O Corinthians deixou a desejar? Dando título para Magno? Não, na verdade, eu acho que a Magnus, foi que não falei, soube aproveitar a molecada do Sub-20 no final da temporada anterior, aproveitou os meninos, manteve a base, os jogadores experientes, e aí soube aproveitar. O Corinthians passou por uma reformulação, e a Supercopa foi disputada entre 3 equipes, a Magnus, 2 vizinhos do Paraná e o Minas Tênis Clube de Minas, né? E agora a Magnus vai disputar uma vaga na Libertadores da América contra o Corinthians, então aí vai ser briga de time grande. Ô Vidal, falando um pouquinho aí sobre o futsal, o Corinthians é um time forte dentro do futsal. Porém, a Magno apostou esse ano em mesclar a juventude com os jogadores mais experientes. Esse é o caminho do sucesso pro futsal? Na verdade, a Magnus está pensando na frente, né? A Magnus está aí jogando xadrez e está sempre 2 jogadas na frente. Ela entende que tem que ter essa reformulação, ela já está dando minutagem para os meninos mais novos. E contrapartida, o Corinthians tem sofrido com a reformulação. Toda reformulação ela leva um tempo de adaptação, né? E é por isso que a Magnus está aí um passo, aí uma jogada na frente do Corinthians e de todas as equipes do Brasil. Ô Nando, eu vejo que o futsal está seguindo os passos do futebol de campo. Ou seja, as equipes montam times fortes, um ano, no outro ano desmonta tudo de novo porque não tem a base. Isso é um preço a se pagar? A base é aquilo que a gente sempre comentou, sempre vai comentar, né? Se você não tem trabalho na base, não tem como você dar sequência. Até mesmo porque quando o jogador da base sobe para o adulto e ele faz um bom trabalho, as equipes grandes, teoricamente, tiram ele da equipe menor. Isso aconteceu com o Corinthians. O Corinthians não teve o poder de segurar aquele time que foi campeão da Liga Paulista, não teve o poder econômico, porque Barcelona veio, tirou 2 jogadores, a própria Magnus, na época, tirou jogador, então não tem como segurar. Então, isso daí tem
a ver com a base, mas tem a ver também com o poder financeiro de cada equipe, né? E a molecada que sobe também, Vidal, sobe com o sangue do zóio, né? Não, e querendo mostrar serviço, né? Então, assim, não é de hoje isso que acontece. É justamente por isso que precisa ter essa mistura, né? Do mais experiente com o sangue novo, né? Para que também eles possam criar e buscar os seus espaços também dentro das equipes. Nando, você como capitão internacional, capitão da Itália, eu tenho que fazer essa pergunta para você porque é de suma importância. A receita está aí. Invista na base para você ter uma vida mais abundante de jogadores, de você não ficar refém dos cobrões, vamos dizer assim. Receita está aí. Por que a maioria dos times não segue essa receita de sucesso? Eu, na verdade, fico até sem resposta. Eu acho que é uma questão de gestão, de repente pode ser isso. Vou dar um exemplo, o time da DI em Indaiatuba, todo ano eles não conseguem manter uma base. A coluna fixa do time não tem. Todo ano, mínimo, eles trocam 10 jogadores. Então não consegue manter uma base, não consegue dar continuidade no trabalho. O Santos é um dos exemplos claros no Brasil. Não consegue manter uma base sólida e depois fazer uma mistura, uma mescla com os meninos que sobem do Sub-20. Então eu acho que é mais uma questão de gestão, porque se fosse somente questão do poder aquisitivo, eu acho que nenhum clube conseguiria. E tem clubes que já estão conseguindo fazer esse trabalho. Tem o Pato, do Paraná, que é bicampeão da Liga Nacional, que conseguiu fazer esse trabalho. Enquanto ele conseguiu, ele se manteve entre as cabeças. E até hoje continua entre os 4 melhores do Brasil. Vidal, essa mudança brusca de desmanchar um plantel e montar o outro sem ter os alicerces, né? É complicado isso para se manter como um time de ponta, né? Na verdade a gente fala que é um tiro no escuro, porque você tem a possibilidade de dar certo, de dar liga, né? De repente você traz jogadores ali que realmente dá liga, mas na maioria das vezes é muito difícil, porque você não deu aquele tempo de adaptação, de se conhecer, que é a pós-temporada, depois de 2 anos jogando junto e do entrosamento. E ainda mais no futsal, que o tempo é curto, né? Para você se apresentar pré-temporada e começar o campeonato. Então... E até porque é o seguinte, Nando, na minha época, você tendo 5, 7 jogadores, era um time competitivo. Hoje não. Hoje você precisa ter um time base competitivo e um banco competitivo. Que nem eu falei, vai do que a gestão, a administração está querendo. O futebol, o esporte, ele é ingrato, ele vive de resultados. Então, se você aposta, que nem o Vidal falou, se você aposta numa mescla entre jogadores experientes e outros que subirão da base, se não der resultado é porque você apostou na molecada. Se der resultado é porque todos têm que fazer. Então, eu acho que a gente acaba sempre terminando na gestão dos clubes. O clube, eu acho que tem que ter mais paciência, tem que apostar no trabalho sólido e no saber do que tem em mãos. O que você pode falar dessa aposta aí na garotada, Vidal? Os clubes têm que apostar na molecada? Não, sempre. Sempre. Isso aí é o caminho a se percorrer, né? Na verdade, a gente tem aí há tempos, vamos falar no seu tempo, né? No seu tempo aí, você pega um Guarani que sempre revelou, né? Mudando um pouco aí, mas é sempre os meninos mais novos, jogadores mais novos que mantêm o clube, né? Cai naquilo que a gente falou em outros programas. Normalmente a gestão, ela olha uma base como gasto, né? E não como investimento, principalmente nesse momento de transição, né? Onde você tem jogadores com idade avançada que estão para parar e jogadores novos que precisam jogar, precisam de minutagem, precisam aparecer no mercado. Então, se você não tem esse trabalho, você acaba sendo refém dessa montagem de grupo, se você não sabe se vai dar certo, se não vai dar, ou se vai dar errado. O fato do jogador, né, Nando? O Nando aqui pode até ele ter feito uma temporada boa em outras equipes, isso não diz se ele vem na sua equipe, ele também vai fazer uma temporada boa, mesmo tendo qualidade. Isso são coisas que o futebol apresenta, né? E isso é bom para todos os lados, né, Nando? Porque você veja bem, você pega a molecada que está subindo, já mesclando com os experientes, você vai ter um plantel que vai
ele vai amadurecer mais rápido, né? E o clube não fica refém dos cobrões. A seleção da Alemanha no Mundial aqui no Brasil foi um exemplo claro de que você tem que trabalhar com a segunda opção. O que eles fizeram? Montaram um resort na Bahia, se concentraram lá, trouxeram a seleção sub-20 para vivenciar um Mundial, para estar junto com os jogadores principais, faziam treino junto, então eles já prepararam uma nova geração. Então, aí você vê de onde que vem a inteligência do europeu. E no Brasil, infelizmente, a gente está deixando muito a desejar. Ô Vidal, eu vou comparar uma coisa aqui. Parece que as categorias de base é como obra embaixo da terra, não aparece, então é por isso que o pessoal não investe. É mais ou menos isso? Cara, por incrível que pareça, ontem eu estava fazendo caminhada com a minha esposa e nós falamos justamente sobre isso. Porque eu tenho visto alguns cursos na internet e tal, e eles, é muito bonito, né? Os cursos, as coisas que tem feito sobre futebol, aquelas coisas, é muito conteúdo, né? Só que a gente vê os conteúdos já para jogadores prontos. A gente não vê aqueles conteúdos realmente lá embaixo, lá onde ninguém vai ver. Porque não vende. Né? O que vende? Vende a hora que já está aparecendo, aquelas coisas onde realmente está próximo do retorno. Né? Como que você vai investir num garoto de 13, de 14 anos? Você vai investir num garoto de 17, 18 anos que o retorno já está próximo. Né? Mas assim, o investimento que eu digo não é investimento em dinheiro, é investimento em preparar o cidadão. Né? Como o Nando trabalha na Máxima lá na escolinha dele. O pessoal só vê a parte esportiva, ele não vê a parte do ser humano, né? Então, é justamente isso. Então, eu tenho feito curso, tenho assistido o curso de psicologia do esporte e o que eles querem? Eles querem resultado. Né? Não importa se o menino chega arrebentado psicologicamente, de onde que vem, eles querem o atleta. E aí, quando você vai para um psicólogo tratar, você tem que tratar primeiro o quê? O ser humano. Porque se você trata o ser humano, você sabe o porquê o atleta está reagindo daquele jeito. Né? Então, assim, hoje, é isso que eu estou falando, você está fazendo muito curso para tratar, por quê? Porque hoje se precisa muito fazer o quê? Gestão de pessoas. Você precisa entender por que o ser humano ele faz o certo e faz o errado. Então, mas a pressão, Nando, a pressão do resultado é que faz esse tipo de situação. Hoje, por exemplo, o treinador perde 4 jogos, cai fora. Você entendeu? Põe lá alguém para tomar contra a base. Não revelou 2, 3 jogadores, tá fora também. Essa pressão, né, comercial não faz andar para trás? Com certeza, tá mais do que demonstrado. Agora me vem na cabeça, o Vidal pode falar que ele está mais por dentro das coisas. Desde que o Juninho Paulista assumiu a gestão do Ituano, agora ele saiu, está na confederação, o Ituano vem fazendo um trabalho monstruoso. Acho que é um trabalho que muitos clubes grandes teriam que focar e aprender com o que eles estão fazendo. O começo do Vini Bergantin, nosso amigo. Vou deixar até aqui o convite pro Vinícius, quando ele tiver a possibilidade de vir participar do programa aqui com a gente, treinador, que já está no Ituano há 4, 5 anos. Faz um trabalho monstruoso. E é devido ao quê? Mas então, aí vamos entrar no mérito do seguinte. O recurso do Ituano é mais modesto, mas também a pressão é quase inexistente. É isso que está fazendo então, andar o Ituano. A pressão é inexistente em cima de quem? Porque o gestor, o investidor, ele está colocando dinheiro. Mas ele sabe que nisso que ele está colocando, ele vai ter um retorno depois de 5, 6 anos. Então, mas o Ituano tem um projeto para isso. Então, por que os outros não fazem? Por exemplo, o Juninho Paulista, investidor do Ituano, é o cara que vai colocar dinheiro, o cara que vai correr atrás de recursos. Ele não pode aceitar, por exemplo, trabalhar só com a equipe profissional. Já que ele está investindo, ele está colocando dinheiro, ele quer colher fruto, ele tem que abraçar o projeto todo do clube Ituano, colocar os profissionais que ele confia, os profissionais que ele conhece, que são do ramo, e esperar tempo ao tempo. Os frutos ele colhe com certeza absoluta. Isso está mais do que demonstrado. Não tem nem mais o que se discutir. E aí, Derli, em cima do que o Nando está falando, prova disso, né, é o Martinelli, né, que foi vendido aí para a Europa, chegou bem, né, então assim, foi feito todas as etapas, prepararam o menino realmente,
Ele teve oportunidade para ir, eu fui buscar a história dele, né? Em todos os aspectos, familiar, comportamental dele, né? Psicológico, toda essa situação dele. Cara, foi um cara que foi realmente preparado e se respeitou o processo, que é o que a maioria dos clubes não fazem. Mas o Vidal e o Nando, eu queria até ouvir a opinião de vocês. Essa pressão comercial em cima, não só do treinador, mas do técnico ou do gestor, mas em cima da criança, não tem precocemente encerrado carreira? Hoje eu conheço muitos jogadores bons de 21, 22 anos que falam pra mim, ele não é meu mundo isso aí. O Vidal acabou de citar, o Martinelli, ele respeitou todos os processos. As pessoas que estavam em volta dele... Então, mas de cada 10 garotos, quanto vai ter um acompanhamento desse, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. Infelizmente, não só no meio do futebol, mas em relação a tudo, na vida. Se você... tem aquele ditado, me digas com quem anda, que direi... Então, isso daí é na vida, no geral. Então, você busca as suas companhias. Eu me lembro quando o Mourinho chegou no Inter de Milão, ele citou um caso de um jogador do Porto, que foi campeão da Champions League, campeão da Copa UEFA. Ele falou que ele nunca tinha visto um jogador daquele nível, que aquele cara era o melhor do mundo. Eu não vou citar o nome, que não vem ao caso. Só que, infelizmente, aquele cara escolheu as pessoas erradas para estar em volta dele. E ele só teve um período mais longo na Europa porque o Mourinho soube entender ele e soube dar os conselhos. Só que ele não quis o melhor para ele. A carreira dele acabou em polêmicas. Então, é isso daí. Você tem que buscar o bem para você. Só que o que acontece? O pai, nós já falamos isso. Quero nem voltar mais nesse assunto daqui para frente. Espero que a gente tenha outros argumentos, que as assessorias de esporte, de Primavera, ADI, Secretaria Municipal de Indaiatuba, mandem para a gente as notícias. Nós estamos aqui para ajudar, para divulgar, para fazer um programa bacana sobre todos os esportes de Indaiatuba e região, né? Mas o que acontece? Quem queima a etapa não é a criança, são os pais. Porque é o pai que está vendo o dinheiro na frente. A criança não tem nem noção do que é aquilo. Então, eu acho que a base de tudo é isso daí. Ô Vidal, você acha que hoje o pai, ele pressiona o garoto pela frustração dele de não ter sido jogador de futebol, ou por querer um futuro mais tranquilo de o filho ganhar dinheiro? Eu penso que, na verdade, são vários aspectos. E esses dois é o que mais conta, né, Nando? É aquela frustração do pai ter tentado e não conseguido devido a algumas situações. É realmente também buscar o melhor para o filho, porque todo pai também tem um sonho, o maior sonho, né, para o filho. Muitos pais se abdicam do seu próprio sonho, né, e poder estar realizando o sonho do filho. E aí também falando em cima disso, dessa cobrança excessiva, eu volto a falar uma coisa que a gente tem, isso eu acho que a gente tem que ficar frisando, Nando. Por quê? Porque o pai também precisa ter essa atenção. O Brasil encontra-se em 5º lugar em síndrome de burnout. Falei aqui no primeiro programa. O que é? É essa cobrança onde a criança não aguenta e desiste do esporte. E isso nós estamos falando de futebol, mas é em todo esporte. Porque até então, pelo menos na minha época, na nossa época, o futebol era uma diversão. Era uma brincadeira. E tem que ser. E na verdade, o chinelo ali na rua ali, estourava o pau lá, não era, Vidal? Na verdade, o esporte é isso. Eu lembro e falo sempre que o Guga falou, né? Disse numa vez, falou assim, o esporte ele é muito rico para a gente ficar dependendo de resultado, né? Então, assim, ele tem muita coisa para se aprender, a gente tem muita coisa para se ensinar com o esporte, e aí a gente fica dependendo e refém do resultado. Então, o que ganha é o que serve, o que não ganha não serve. Segundo lugar não tem mais valor. Não tem valor, e aí acaba assim, então eu não aprendi nada, né? Nesse tempo todo aí de competição, de coisa. Então, assim, é isso que o Nando frisa muito. Às vezes acabam queimando etapa, acabam atropelando as situações e não deixam com que a criança e o próprio filho se desenvolvam naturalmente. Eu vou falar uma coisa pra vocês, quando chegou o Caixote lá, era o primeiro a ser chamado lá pra jogar lá, que era o dono da bola. Tá parecendo o Derli, né? Que não quer deixar o Crespo
o Crespo desenvolver naturalmente. Você Eu vai recebi ver. mensagem, Você vai ver, olha, eu recebi mensagem Eu vou- de amigos meus falando para dar um recadinho pro Derli aqui, Vou falar com que o Derli tá mal informado sobre a carreira do Crespo. Eu vou Pior falar que eu coisa também. pra você. Eu Também? Isso aí, vou falar então coisa pra deve ter você. sido mesmo, hein, Olha, Derli? eu vou falar uma coisa Você pra mandou um recado para nós, agora nós estamos passando um recado para você Eu vou aí. falar uma coisa pra você. Eu não mudo minha opinião. Eu acho assim, quando nós falamos aqui, não, o pessoal quase me arrebentou lá na internet, lá, falando que o Crespo foi um bom jogador. Eu não falei, eu falei assim, o Crespo, pra mim, minha opinião. E claro, você tem opinião diferente, o Crespo foi jogador mediano. Você pegar lá, você põe 5, 6 jogadores melhor atacante do que o Crespo. Não, mas ele foi artilheiro na Europa. Batistuta, você põe o Canija, você, assim, no futebol argentino. Não estou falando hoje. Hoje, o Argentina tá que nem o Brasil, tá com falta de jogador também. Tá bom, tá desculpado. E pra quem tá falando que esse programa é só pra careca, ó, no próximo vem a surpresa pra vocês, hein? Fiquem, não percam. Vai deixar crescer o cabelo? Ó, já tá um pouquinho. Fiquem ligados. Mas é dos Que carecas vem que nós surpresa. gostam mais. Vem É dos surpresa, carecas vem que nós surpresa. gostam mais. Mas vamos falar o seguinte. Eu não vou pôr peruca não, já vou avisando. Aproveitando isso que vocês estão falando, como é que tá a repercussão do programa aí? O que o pessoal tem comentado? Cara, os amigos estão gostando. Eu tenho uns amigos meus que eu ainda pergunto, mas você assistiu mesmo até o final? Eu falo, não, assisti, tá bacana. Lógico que é o início do trabalho de vocês lá, mas acredito que daqui a um tempo aí vocês vão estar tirando de letra e tal, mas acho que tá bacana. E a tá molecada bacana. não assistiu lá? Tem Quem não assistir, você já... põe no banco, viu? Não, já põe no estão banco. assistindo. Inclusive já estão me cobrando quando que eu vou. Vai começar o Nós rodízio. fizemos que tem vai uma começar o coisa, rodízio, você quando eu vou trazer sortear. Você trazer um jogador por mês aqui. Já estão me cobrando, eles conversando, assistiram, escutaram isso daí. Então. Vamos ver, vai chegar a hora deles também. E você tá gostando do programa? Então já curte, compartilha. Siga a TV Indaiatuba lá no Instagram. Se inscreva no canal lá no YouTube, TV e Rádio Indaiatuba, Instagram TV Indaiatuba e também no Facebook lá, TV Indaiatuba. Você vai ficar ligado lá, tem o programa Papo. Vai até assistir o Papo, né? Vidal? Eu vi uns lancinhos só. Aliás, vi o teaser, né? Não vi tá começando o programa bom agora, tá entrando bacana, nutricionista, bacana. entrando personal trainer, né? Ó, essa semana, né, nós estávamos falando aqui da repercussão, o João Miak entrou em contato comigo, falou que vai mandar as notícias da ADI. Isso é bom, né? isso é bom. Falou que ia mandar a tabela do Campeonato Paulista, acho que ele esqueceu dessa correria lá. Mas será que vai ter a competição? Pois é, rapaz. Como é que vai ficar o nosso esporte daqui pra frente, hein? Tá feio o negócio, hein, né? É tão feio ver o estádio. Casagrande fez uma polêmica, né? Falou que tem que fechar tudo. Né? Tem que fechar tudo, parar tudo. Mas aí eu falo pra você, tira o salário dele, tira o que ele tem para pagar as contas, vamos ver se ele vai ter essa opinião. Então assim, é uma faca de dois. Não tem gente, por onde vou falar correr. uma coisa para vocês. Eu estou dando a minha opinião, independente do que for. A doença está aí e é perigosa. Né? Isso não vamos negar isso aí. Os números estão aí. Né? Mas como é que fica a situação daquele que não pode trabalhar? Né? A gente vê situações que eu não gostaria de ser político nessas horas. Né? Porque você vai escolher em abrir, vai escolher em UTI. Você vai agradar desagradar outro, não tem como, né? Então o pessoal tem falado, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês compartilham a minha opinião, mas é muito feio ver os estádios vazios, né? Horrível. Perde a essência, né? O futebol é bonito, a torcida, aquela adrenalina, aquele som, aquele barulho. Você vê o pré-partida. O pessoal chegando no estádio. O Campeonato Paulista, a abertura do Campeonato Paulista, inclusive nós vamos falar aqui, né? Bom, vamos lá. Eu vi os estádios lá, rapaz, putz, deu até dó. Né? Daqui a pouco nós vamos falar que eu vou jogar o Guarani no colo do Vidal lá. Que fase que tá o Guarani, hein? O Vini foi ontem lá, deu de 3 lá dentro, né? Rapaz, eu ia falar. Antes de falar do Paulista, vamos falar da final do Brasileiro aí. O que aconteceu, Vidal? Não, mas você lembra que eu falei aqui? Agora eu vou te falar uma coisa. Se eu venho ao ar, mudar a minha opinião sobre a expulsão do jogador do Inter. O negócio, rapaz do céu, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Mas foi muito na cara, né, Vidal? Então, mas inclusive, eu quero mandar um abraço lá pro pessoal lá de Tocantins que tá assistindo a gente lá. Bacana. Tem um lá que, rapaz, que tá... daqui a pouco eu vou falar o nome dele aqui. Tá revoltado.
Deu os parabéns para a CBF, só para você ter uma ideia. O que você pode falar sobre isso? Não, eu vejo... Então, na verdade, o futebol ele tá ficando um pouco, não chato, né? Mas previsível também em relação a essas coisas. Então, assim, pra gente que gosta, que ama o futebol e vive do futebol, a gente começa a fazer umas leituras ruins nesse sentido, né? Então, lógico, você tem o árbitro de o VAR, essas coisas são tudo para agregar para o lado positivo do futebol, mas eu acho que aqui no Brasil ainda não estão sabendo lidar com o VAR, não estão sabendo né, como que eles estão tirando o poder do juiz dentro do campo, né? Ele dá certas coisas, aí o VAR para e já vem e muda, né? Coisa que isso não acontece na Europa. Mas assim, essas atitudes, essas situações então toda do campeonato, ela começa a ficar um pouquinho, vamos dizer uma palavra assim, deselegante para o futebol. Mas a gente sempre torce para que não seja o que a gente imagina que seja, né? Essas coisas de expulsão, essas coisas de, né? Você vê o Inter com um pênalti claríssimo, não foi dado. Em outras ocasiões o mesmo árbitro já deu aquele pênalti. Não, vou falar o nome dele aqui, então, eu vou dar um recado para ele. Que tem eu tenho certeza que vai chegar para ele. É verdade. Mas vamos lá, se a gente sempre torcendo pro lado bom do futebol, essas coisas que a gente possa, lógico, comentar aqui, porque também é o nosso papel de passar. Aí a gente volta lá no negócio do Tinga. Isso. No negócio. Você acha que alguma coisa contra o Inter? Não, de maneira alguma, de maneira nenhuma. Alguma coisa com o Abelão? Não tem como. Não é pessoal assim. Rapaz, eu vi pela primeira vez o Abelão chorar. Então, eu vou te falar uma coisa e para vocês aqui, né, e para nossos seguidores. Eu já ouvi uma vez em Copa do Mundo que o Brasil vendeu um ano, uma Copa, e no outro ano foi prometido, entendeu? Então são muitas coisas que a gente ouve no futebol. E aí a gente não sabe o que tem profundidade. É que assim, vocês não eram nem nascidos ainda, mas se você vê... Então já vem lá de trás. A Copa de 78, onde o Brasil jogou com a Argentina e empatou 0-0. E a Argentina precisava ganhar de 4-0 do Peru. E ganhou de 6. O goleiro da Argentina, do Peru chamava Quiroga. Ele era argentino naturalizado peruano. Eu ouvi essa história. E se você pega os 6 gols da Argentina, rapaz, a gente passa a desacreditar nas coisas. Se tem isso na Copa do Mundo, imagine no Campeonato Paulista. Já aconteceu comigo. Semifinal do Mundial em 2008 no Rio de Janeiro. Itália e Espanha, tá até no YouTube os lances. Eu fiz o gol de empate, inclusive. Aí faltando 0 segundos, levamos o gol que daria a vitória para a Espanha. O juiz não validou o gol, porque tinha tocado a sirene, acabou, não acabou, aquela confusão. Mas a confusão só para debater se valeu, não valeu. O que acontece? Os árbitros abandonaram o terreno de jogo, foram para o vestiário. Voltaram depois de 30 minutos. E validaram o gol. Aí fica a pergunta, o porquê os árbitros não decidiram dentro de quadra? Não houve confusão, não houve invasão. Então, fica aquela pergunta, será que eles não queriam a final Espanha-Brasil? Porque em 2004 já não tinha tido a final Espanha-Brasil. Foi Itália e Espanha. Será que eles não queriam essa revanche Brasil e Espanha dentro do Brasil? Então a gente fica a mercê. Só que a paixão e o amor que a gente tem pela bola faz com que a gente não enxergue determinadas coisas e siga pensando somente na arte e na emoção que o futebol te traz. E na Copa de 78, Vidal, só para vocês, não era nem nascido ainda, eu tinha 7 anos, e eu vou falar uma coisa para você. Estava marcado para o mesmo horário o jogo do Brasil e o jogo da Argentina. Mudaram a tabela, o Brasil jogou primeiro e depois a Argentina, já sabendo o resultado, jogou com o Peru. Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi no futebol, a Copa de 78. Por isso que eu falo, eu acho que aí nasceu a rivalidade do Brasil e Argentina. Porque foi tão escandaloso, tá?
E aí você vê, se acontece isso numa Copa do Mundo, o porquê no Campeonato Brasileiro, nos regionais, isso não acontece. Inclusive, o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, que é horrível, horrível. É ruim demais apitando o jogo. Qual que é o nome da Flávia? Flávia? Flávia. Mas é ruim. É ruim. Tô falando do cara dele, tô falando que ele é ruim. Porque se você falar pra mim que não foi pênalti a mão do jogador do Corinthians, aí eu largo mão de fazer esporte, porque foi a mesma coisa, negócio, não teve a intenção. Mas acertou. Lembra que eu falei aqui no programa passado? Vidal, ele não teve a atenção, mas isso aí faz parte do jogo. Agora, eu sei que isso é interpretação. Mas eu assim, todo mundo fala, a partir do momento que a bola bate na tua mão e tira a trajetória dela, é pênalti. É regra, né? É regra. Né? O impedimento eu não consegui ver ainda de um ângulo que eu possa ter certeza, né? Mas é duvidoso. Mas aquilo foi pênalti, 200 anos foi pênalti aquilo lá, Vidal. Mas comenta aí. A interpretação do ser humano, por mais que tenha VAR, não tenha VAR, é um ser humano que vai ver a imagem e ele vai interpretar da maneira que ele achar que está correta. Então, é aquilo que eu falei. A gente quer acreditar que não haja nada de combinado, de que a gente não quer acreditar. Eu tenho que falar isso. Olha aqui, ó. A interpretação Wilson Pereira Sampaio, você é ruim toda a vida. Você é ruim. Você faz mal pro futebol. O Derli, você interpretou de uma maneira, o Vidal de outra. Demorou quanto tempo pra você vir aqui e falar, não, tem razão, Vidal? Não. Então agora você imagine o cara com a pressão que ele tem, eu não em 10 segundos ter que definir... Eu não tiro a minha impressão que foi uma pegada violenta. Foi pegada violenta ou não foi? No primeiro jogo que foi expulso o jogador, o Rodinei, né? Não foi feia a pegada? Não tô falando, não tô falando. Ali não foi... Ele deu uma pisada no cara. Ele deu uma pisada. Isso. Se é uma coisa num outro lance, é caso de expulsão. Sim. Tá? Mas assim, aí você começa, sabe o quê, Nando? É o que eu tô te falando, vou falar assim, o meu advogado sempre fala assim, Derli, eu vou defender você como culpado ou como inocente. Você entendeu? Tem umas coisas que são indefensáveis. Você pega tempos atrás, o goleiro do Corinthians não fez pênalti no Tinga. Agora você vê, o cara, ele foi lá, a bola bateu na mão, cortou a trajetória. E ele não estava nem apoiado com a mão no chão. Eu vi o lance aqui, inclusive, está passando o lance agora para o pessoal ver, né? Vidal, me ajuda aí. Me ajuda aí. Porque vamos, esse Wilton não pode apitar jogo. Na verdade é o que o Nando está falando. Apitar briga de galo. A gente tem que ver o lado bom do futebol e vender isso também, porque isso é maravilhoso, é a emoção, é o sentimento. E sempre acreditar que não tem falcatrua, que não tem esquema, né? Para que a gente possa aí cada dia ter um futebol melhor aqui no Brasil. Aí é o duro quando nosso dirigente de CBF é preso. A Juventus é rebaixada para a Série B na Itália. Aí o do presidente da Federação Paulista não pode sair do Brasil. Assim, prestigiar um jogo internacional, porque senão se for para lá vai preso. O que era lá Mundial no Catar? Eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Aí é difícil a gente defender o indefensável. Mas vamos vender o que é bonito do futebol. Você entendeu? Né? Porque você veja bem, não é só isso que eu estou falando. A gente está brincando aqui, né? Não estou brincando quando eu falo que ela é ruim, não. Ela é ruim toda a vida. Nem bolinha de gude ele tem que apitar. É um trabalho de um ano inteiro, ainda mais agora com essa pandemia, sem receita, né? O nosso futebol indo às mínguas do jeito que está indo, faz um trabalho desse e aí é resolvido num lance polêmico. Me ajuda aí. Com o VAR, será que não tem ninguém lá do VAR? Quem tá no VAR lá? Eu já vou falar aqui. Rodrigo D'Alonso Ferreira é ruim também. Precisa de um óculos urgente. Porque falar pra mim que não foi pênalti, você pode discutir o que for, mas você falar pra mim que não foi pênalti, não vou nem entrar no gol anulado. Eu vou falar do pênalti. Foi pênalti, pode até ser que ele não fazia, não convertesse o pênalti. Mas que foi pênalti, foi. E nesses últimos anos, o Vidal e Nando, se você pegar a retrospectiva,
O Inter tem sido muito prejudicado. Né? Inclusive, deixa eu ver aqui quem é que mandou para mim aqui. Você gosta da Renata fã do Inter? Porque o tanto que você defende o Inter, você não. Eu defendo. Cara, você tá, eu defendo algum certo. Colorado aí. Ou você não gosta do Renato Gaúcho? O que acontece? Eu defendo certo. Tô te vendo muito nervoso, pô. Não. Eu vou falar assim. Inclusive o rapaz lá, eu tô procurando aqui qual que é a mensagem dele aqui, para mim poder falar para você o seguinte, que todo mundo viu, todo mundo comentou. Não é possível que nós estamos errados e ele está certo. Ficou meio chato, né? Ficou meio frustrante aí. Mas o que na verdade acaba o título, né? De certa forma aí. Mancha o campeonato, não mancha? Não, é muita coisa envolvida. É o trabalho, é o dia a dia, é investimento. Tem muita coisa em torno disso daí. Deixa eu pegar o nome aqui da pessoa aqui que mandou pra gente aqui. Vamos ler as mensagens. Se não ler as mensagens, o pessoal não assiste mais, né, Vidal? Não, é isso aí. Continue mandando mensagem, pergunta aí. Vamos tirar as dúvidas. Nós vamos falar do Campeonato Paulista. Nós vamos falar aqui do Guarani, hein? Que draga que tá o Guarani também, hein, Vidal? Então, Derli, foi bom que você tocou no assunto do Guarani, porque hoje eu estava assistindo o programa de esporte. Guarani em crise, já preocupa, mas não é o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Nós já tinha acabado de falar sobre gestão, tempo, né? Sobre tempo, sobre... Draga por quê? Da onde você tira essa draga? Você tá igual os gestores do futebol brasileiro. Não, então, o treinador já tem que ser mandado embora, já tem que contratar um novo camisa 10, um centroavante. Deixa eu falar aqui, quem ficou, quem assistiu a gente, quer mandar um grande abraço para ele, o Rubens Cisterna, lá de Tocantins. Bacana, um abraço, Rubens. Ele mandou aqui que ficou indignado com o Inter, né? Agora, começar o Campeonato Paulista, começou o Campeonato Paulista já levando uma saraivada em casa, você quer que eu vale o quê? Pode preocupar, mas calma, tem que dar pelo menos... Eu não tenho nada contra o Guarani. Dá até a quinta rodada. Eu até torço. O cara foi diretor da Ponte Preta. Eu até torço pro Guarani. Não tem nada. Até torço pro Guarani. Os conselheiros da Ponte Preta não tem nada contra o Guarani. Não, ex-presidente da Ponte Preta. Eu torço pro Guarani. Não começa a botar... Você tá louco pra trazer o Neto aqui no nosso lugar, pô? Tá vendo? Outra draga que também tá, o São Bento, hein? São Bento subiu ano passado, né? São Bento perdeu pro Mirassol por 2-1. O Novo Horizontino empatou com a Ponte. Ponte foi pegar o Novo Horizontino lá. Ela é difícil. O Corinthians empatou com o Bragantino. A Ferroviária é o time do meu pai. Meu saudoso pai. Torcia pra Ferroviária. O Santos empatou com o Santo André em 2-2. São Paulo empatou com o Botafogo em 1-1. E o Guarani levou 3 do Ituano. Começou normal o Paulista pra você, Vinal? Na verdade o placar mais chamativo foi do Ituano mesmo, né? E os demais resultados, na verdade, é praticamente normal, né? Você pega uma Ponte que vai enfrentar um Novo Horizontino lá, é difícil, estrutura boa, um projeto muito bacana. O próprio Mirassol contra o São Bento também, o Mirassol é igual a gente brincar em outro patamar, né? O Mirassol. Os empates, por quê? Porque as equipes que acabaram semana passada disputando o Campeonato Brasileiro, em seguida já o Campeonato Paulista precisa virar a chave. Chegada de treinadores, no caso do São Paulo, né? Precisa Santos de tratamento, Santos também. Aí a gente vai falar até do Cuca, né? Que é o amigo do Nando também, mas que aproveitou o Santos. Mas então, questões desses resultados, na verdade, assim, um chamativo que seria próprio Ituano contra o Guarani, porque assim, e aí cai naquilo que nós estamos falando, né? De estrutura de Juninho, o legado que ele deixou no Ituano. E o legado que os ex-presidentes acabaram deixando no Guarani. Quase perdeu o estádio. Quando que um Guarani perderia para um Ituano de 3-0 no início do campeonato? Né? E o Marcelo tá perguntando aqui para você, Vidal, o seguinte, mandou a pergunta aqui para mim fazer para você. Quem foi melhor, Ronaldão ou Fábio Luciano? Não, sem dúvida, Fábio Luciano. Fábio Luciano? São características diferentes, né? Mas os dois jogaram na Ponte? Os dois na Ponte, os dois capitães, mas eu joguei junto com o Ronaldão, né? Eu acho que quando o Fábio chegou, eu já estava saindo.
Aliás, ao contrário. Quando eu tava chegando, o Fábio já tava saindo. Mas assim, lógico, o Ronaldão campeão mundial, mas o Fábio Luciano era muito mais técnico. Parou cedo o Fábio Luciano, né? Mas parou por cima, né? Parou na crista da onda, fez o certo. Né? O inteligente, né? Não, tem que parar por cima, né? Que nem eu, assim. Quando eu parei, eu tava no 13º andar, eu já falei que eu não ia. Também. Eu parei lendo Tribuna de Indaiá. Por cima. Eu morava no 13º andar, tava bem em cima. Vamos falar aqui, então, a segunda rodada dos times aqui da nossa região aqui. Tadinho, Ferroviário do meu pai. O Ituano pega o São Bento. O Ituano pega o São Bento em casa. São Bento não abriu os olhos. A oportunidade do Ituano aí fazer 6 pontos. 6 pontos, né? O Guarani sai para pegar o Botafogo. E a Ponte recebe o Santo André. Tabela difícil aqui, meu. O Santo André manteve, né, uma estrutura do ano passado. Também é uma equipe que subiu para esse ano, né, para a Elite. Tanto que o Santos teve dificuldade lá, né. Então, assim, é uma equipe que também vai dar um pouquinho de dor de cabeça. O Santo André é o respingo do São Caetano? O pessoal pulava o muro, né? Não ficava no São Caetano, pulava o muro e caía no Santo André, né? É bem por aí. Mas há um bom tempo já o Santo André vem fazendo um trabalho bom. Rapaz, mas você sabe que eu achei que o São Bento ia vir forte esse ano? Eu achei que ele vai vir forte, mas já perdeu. Eu vou te falar que eu conheço um pouco ali. A estrutura um pouco, as condições um pouquinho ruim, viu, Nando? Não é time ali... até 2 anos atrás, 1 ano atrás, estava na Série B do Brasileiro, que também caiu. Né? Foi um ano que ele teve 2 descensos. Mas sem estrutura nenhuma. Fui visitar, fui ver alguns jogos lá e não sei até porque tava numa Série B e não, né? Porque assim, cai naquilo que a gente falou aqui, né? Você monta uma equipe para um determinado campeonato, vai bem. E aí você não consegue, sei lá, de repente por partes de gestão ou parte financeira, você não consegue manter, que é diferente do caso do Santo André. Tanto que o São Bento, se a gente fizer aqui um bolão, é sério candidato. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois aqui. Esses times estão parados já faz algum tempo. E agora participam do Campeonato Paulista. No caso da Ferroviária, enfim. Não é mais dificultoso para eles ou é melhor porque eles vêm se preparando? Pode falar. Eu acho mais dificultoso. Principalmente se estão parados e quando se representaram, tem um elenco novo, com um treinador que nunca trabalharam, o treinador de repente tem jogadores novos. A estrutura não é tão boa igual o Vidal falou, porque os clubes que nós estamos falando, você pode pegar Guarani, São Bento, a estrutura é muito precária. Eu acho que a dificuldade é bem maior do que com os times grandes que já vem treinando, já vem mantendo o ritmo. Acabou e jogo, treino é treino, né? Você pega o Santos, por exemplo, o Santos jogou praticamente com sub-20. Mas essa molecada sub-20 do Santos nunca pararam, eles estão lá treinando. Então eu acho que é bem mais dificultoso. Cai naquilo que a gente está comentando aqui, né? Tem os 2 aspectos, né? Tanto o que já vem em ritmo, mas também já vem cansado, né? Diferente do Santos, que colocou o sub-20, acho que o Palmeiras também vai entrar com a equipe, principalmente nesse início de campeonato aí. Mas, por exemplo, a própria Ferroviária, o Pintado se apresentou poucos dias da estreia, que trouxe até o Renato Cajá, que eles tinham acabado de subir pelo Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, na verdade, Caio, que não está falando. Você está falando né, que o projeto do Guarani já é um projeto ruim. Não, o Guarani... Esse início de campeonato vai ser... E até porque é meio confuso, Vou falar uma coisa para você. A gente brinca aqui, né? Eu torço pro Guarani há muitos anos. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Guarani está pagando o preço das más administrações de 5, 6, 7, 8 anos atrás. É legado, né? Com certeza. É o que o Nando falou. Se o Juninho deixou um legado positivo, os ex-presidentes do Guarani deixaram um legado negativo. Então. Aí, paga o preço. Uma hora a conta chega. Não tem uma hora a conta chega. Você pode... que nem minha dívida no banco. Vai rolando. Um dia você vai pagar. O boleto chega. Se vai pagar ou não é outra coisa. Mas a conta chega. E isso no futebol
está acontecendo com muita frequência, principalmente com os times pequenos, de má administração. Né? Olha o que está acontecendo com o União Barbarense. Olha o que está acontecendo com a Francana, Noroeste, com 15 de Piracicaba, Branco, né? O Rio Branco. Aí o Bragantino só está onde está porque a Red Bull assumiu tudo, né? Tem a gestão própria deles. Mas também pagou uma dívida tremenda para então, né? Porque senão o Bragantino também estava nessa lista. Porque veio um grupo de investidores, entraram com uma gestão totalmente diferente e aí vai colher fruto. Eu tenho um pensamento sobre os campeonatos estaduais, inclusive só para a gente estar encerrando o programa, eu queria ouvir a opinião de vocês. Os campeonatos estaduais são laboratórios pro Campeonato Brasileiro. Os times que chegam na final, aí, por exemplo, já estamos ali na semifinal, já põe os cobrão para jogar. É mais ou menos isso? Os campeonatos estaduais servem para isso, ô Vidal? Na verdade, para alguns, né? Porque tem algumas equipes que não tem um calendário o ano cheio. Então, eles dão a vida no estadual para fazerem alguns jogadores, para vender alguns jogadores, para terem renda, para também para o próximo ano também disputar. Ou também beliscar ali uma Série D, uma classificação ali que vai colocar ele para que aí sim ele tenha um calendário. Mas é justamente isso, é onde as equipes se preparam ali, de certa forma, e no momento decisivo ele colocar os caras para resolver a situação do clube. Isso os times grandes, né? Os times grandes, Santos, São Paulo. No caso, eu estava falando dos times menores, na verdade, mas quando você fala dos times grandes, não tem tanta necessidade, principalmente nesse início que é um pouco confuso, né? E aí tem uma outra agravante, né, que é as férias dos jogadores, né, que os jogadores tiveram no meio da pandemia lá, os clubes tiveram a oportunidade de dar férias, mas parece que foi só 15 dias. Eu estou te falando isso por causa falei com o presidente do sindicato dos atletas. Eles vão entrar com uma ação, porque o mês ele tem que ser, as férias ela tem que ser completa, e não só 15 dias, por causa de lesões, para tudo essa situação toda. Então, principalmente nesse início de campeonato desse ano de 2021, que é um início atípico, né? Até como uma sequela aí da pandemia, mas que eles possam se preparar justamente para as finais. Eu creio que seja isso que vai acontecer. Então tá, Jó. O pessoal está perguntando aqui, ô Nando Grano, escalhe a seleção da Itália que você jogou. Fala aí os Mas jogadores. qual? Eu joguei 10 anos. Não, fala o melhor seleção que você jogou. Alexandre Feller, goleiro. Patrick Nora, Beck, Nando Grana, ala direita, Adriano Folha, e agora? Saad. Quantos brasileiros tinha? Eu acho que é. No Mundial de 2008, 14. Nós manda no futsal. Seleção toda. Nós manda no futsal. Nós manda. Entendeu? Mas a própria UEFA tentou criar regras para acabar com isso daí. Colocar um limite de naturalizados por seleção. Só que já houve muita polêmica em relação a isso. Só que ninguém pode fazer nada, inclusive eu, né, já vou contar a história aqui, eu tenho a fama de polêmico. Na abertura do Europeu 2007 em Portugal, o Platini estava tomando café do nosso lado, sim, a seleção italiana estava tomando café para ir para o jogo, ia fazer a abertura contra a seleção de Portugal, o Platini ia dar o pontapé inicial. E o Platini entrou numa polêmica, e ele se deu mal que ele falou justo para mim. Falou, vocês são naturalizados, podia jogar para a seleção brasileira. Vocês não deveriam jogar para a Itália e tal. Aí eu falei para ele, você tem a cidadania italiana, você poderia jogar para a Itália. E na França, que ninguém é francês? Aí ele estralou os olhos e saiu fora. Mas no caso da seleção... O Nando vai arrumar. Logo, com quem que ele vai falar? Não tem essa. Não, eu tô falando, o Platini foi brigar com você. O Platini correu errado. Viu? O Nando é aquele cara que foi ele falar com o Folha, ele foi falar com o Nando. O Nando, presta atenção, gente. Se ele falasse com o Folha ia dar mó, isso mesmo, tamo junto. O Nando é aquele cara que põe luva de boxe para arrumar relógio. Não, Derli, mas no caso da seleção italiana é diferente de muitas outras. Porque nós somos descendentes de italianos, tem muitos jogadores da seleção que ainda hoje têm parentes na Itália, nós temos um legado, né? Só que se você pega a seleção da Rússia, seleção do Cazaquistão, seleção do Afeganistão, são seleções que ninguém tem legado, ninguém tem descendente. Simplesmente o cara chega na Rússia, a máfia russa faz com que o país ceda o passaporte russo só para os caras defenderem o país. Então aí eu já não vejo com bons olhos. Não estou dizendo que é culpa do jogador ou culpa de outro. Aí eu acho que
que deveria sim ter uma Numa intervenção. Olimpíada aí, teve 2 brasileiros que foram jogar para o país de Malta as Olimpíadas. Cara, depois eu fiquei pensando assim, né? Ele falou, né, a dupla dando uma entrevista lá, falou, cara, eu nunca conseguiria participar de uma Olimpíada pelo Brasil pelo nível que é. Apareceu essa oportunidade, eles não passaram nem da terceira fase, mas conta muito isso, né, Vidal? A realização do sonho de participar de uma Olimpíada, né? Eu sou muito Às vezes a gente questiona, né? Pô, o cara se naturalizou só para participar, mas entenda, porque assim, o futsal do Brasil é muito competitivo. Não, o que você falou, você tem total razão. Não, o atleta, ele tem que ver o lado dele, profissionalmente. Ele vai ter a possibilidade de defender um outro país e jogar os melhores torneios, as melhores competições do mundo. Eu não vejo com bons olhos a própria federação do país ceder passaporte e naturalizar o cara só para ele defender, porque aí a falta de respeito que ele está tendo com quem é realmente do país. Mas aí também o erro também do atleta que aceita, né? Não, o atleta ele é profissional. Falou, o atleta está buscando o melhor. Ele Por exemplo, eu quero ir para as Olimpíadas. Se o caminho é esse o caminho. Vou fazer o quê? Né? Eu sei, se não fosse esse caminho, como é que eu participaria do Mundial de futsal? É complicado. É difícil, né? Eu não julgo muito, não. Eu acho que talvez o que o Nando falou é o correto, é o outro lado que precisa ser revisto. Né? Agora, o caso do atleta, eu acho que... a gente, hoje em dia, a gente estava vendo até a psicóloga do Papo de Mulher falando sobre isso, muito interessante. Não perca aí o Papo de Mulher. Se você não assistiu, entra lá no canal do YouTube, assista lá. Ela falou que hoje tá quase impossível das pessoas se colocarem no lugar da outra. Muito difícil, muito difícil. Para entender, né? O que é bonito para mim não é bonito para você, o que é feio para os outros é bonito para nós. Então, quer dizer, é complicado. Hoje em dia, a internet ela tá encerrando isso aí, da pessoa se colocar no lugar dela, né, Nando? Com certeza. O VAR também. Não vou falar mais de VAR, não. Aqui, ó, a pergunta a pergunta do Humberto. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal. Que aqui, é polêmica, não. Não. O Nando, ó, mandar um abraço aqui pro pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Reinaldo Rei Freitas está mandando um abraço para vocês. É o rei do Santa Cruz, não é? É o rei de Indaiatuba, esse aí. Já não é mais. O Thiago Araújo. Tanto que ele roda na cidade, ele é o rei de Indaiatuba. O Thiago Araújo Leite também está mandando um grande abraço para vocês. Grande Tiagão. Está falando que tá show o programa. Thiago Tema. Né? E deixa eu ver quem mais aqui está mandando mensagem para vocês aqui. Reginaldo Donizete Simões está mandando um abraço para você. E só falta convidar para outro futebolzinho, né? Não convidou mais. E o Vinícius está pedindo pro Fábio Vidal escalar a seleção de 50. Você tá de brincadeira, né? Quer me derrubar do programa? Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Danilo e Bigode, Friaça, Didi, Maneca, Ademir e Chico. Essa é a seleção de 50. Barbosa foi crucificado durante 30 anos aí. Ele tomou o gol no Maracanã. Maracanaço. Gols do Uruguai de Schiaffino e Didia. Eu acho que se tem uma coisa no futebol assim que é não sei se é injustiça, né, mas aquele sentimento de perca mesmo foi esse maracanaço, né? Dele. Foi. Que dói, mas eu acho que assim, depois que o Brasil levou de 7 da Alemanha, apagou esse negócio do Uruguai. Ofuscou. Vai ficar ainda no continente sul-americano, mas tomar de 7 do Brasil, Jesus! Da Alemanha. Ali foi feio. E a Alemanha tirou o pé, hein? Tirou o pé. Respeitou, né? Respeitou. Eu vou falar uma coisa pra você. E se fosse Argentina ali? O pau tinha atorado. Ainda bem que eu não vi esse jogo. Eu tava pessoal, nos jogos regionais. O pessoal, se fosse Argentina, o pessoal já ia lembrar a Copa de 78, porque toda vez que tem jogo, negócio, a imprensa vai buscar essas coisas, né? O baú, né? O baú do esporte. O baú do esporte. Vai buscar essas coisas. Fábio Vidal, o homem que conhece porque já esteve lá. Obrigado mais uma vez, você está aqui no programa TV Indaiatuba nos Esportes. Seu boa noite e suas considerações finais. Aí. Boa noite, um prazer estar aqui dividindo com o Nando, dividindo com você aqui esse espaço, falando sobre o que a gente mais gosta, futebol, esporte como um todo, né? E pedir para os nossos seguidores estar compartilhando, estar dando um like, né?
E para que a gente possa aí estar patrocinar nós aqui também, né? Não sei se os nossos seguidores seriam, né? Vai ser sim. Tem muita gente lá. Daqui a pouco nós estamos batendo na porta de vocês. Tem muita gente lá cheio da bufunfa falar que pode patrocinar nós lá. Não vai achar que é outra coisa não, né? A gente até fala, mas daqui a pouco nós estamos batendo na porta de vocês aí pra gente estar buscando um patrocínio aí. Tem que arrumar um patrocinador pra gente fazer um programa ao vivo. É isso aí. Pra gente comentar aqui. Pra gente interagir melhor com vocês. Valeu, galera. Um beijo no coração de todos vocês aí e até o próximo programa. Nando Grana, o capitão mais internacional de Indaiatuba, seu boa noite, suas considerações finais. Valeu, Derli, valeu, Vidal, a todos os seguidores, Vidal já falou, compartilhe aí o programa com quem vocês puder. E próximo programa, já avisei antes, vem surpresa, hein? Vem surpresa e nada de polêmica contra os carecas. Fiquem ligados aí, valeu? Grande beijo em todos. Qual time que é melhor, a Espanha ou a Itália no futsal? O melhor do mundo, Espanha, não é nem Espanha e Itália. Para mim, a Espanha é melhor até mesmo do que o Brasil. É Ricardinho aquele Ricardinho é português. Português, que dribla pra caramba. Isso, agora não dribla mais não. Driblou... Então, ele foi melhor que o Falcão? Você é louco, não amarra nem o tênis do Falcão. Não, nem se compara. Eu joguei melhor que o Falcão 10 vezes. Eu vou falar com você. Um dia nós vamos mostrar os tênis de ouro e as bolas de prata do Derli aqui. Falcão, quando ele esteve lá, eu falei do jogador que eu joguei lá, você viu que ele, né? O Falcão lá, teve lá na inauguração da escolinha lá. Gente, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente brinca aqui, a gente faz um programa bem humorado, mas a gente quer levar a informação do esporte. Você que tem aí seu time de futsal, o pessoal do Grilos lá tem que mandar notícia pra nós, não tá mandando nada. Pessoal lá da Sol, pessoal lá da Tribuna, não estão mandando notícia, manda pra nós aqui. Tá aparecendo aqui agora, ó, esportes@TV Indaiatuba. Passa aqui as notícias, mande sua mensagem, a gente vai estar lendo aqui durante o programa, tá certo? Agradecer você, compartilha, marque seus amigos, siga a TV Indaiatuba no Instagram, curta a fanpage da TV Indaiatuba e também se inscreva em nosso canal, lá no YouTube, TV e Rádio Indaiatuba. Um forte abraço para você e semana que vem a gente está voltando aqui com mais um TV Indaiatuba nos esportes. Até lá!